Olá, olá! Muito boa tarde! Vamos chegando, meu povo, para mais uma live de estudo de literatura. A gente vai hoje para o último encontro de Dom Casmurro. O último! Eu peço perdão a vocês o meu atraso, eu entrei um pouquinho atrasada porque eu estava terminando de ler agora. E tá tão calor aqui na minha cidade, mas assim, tá um calor tão absurdamente insuportável que eu, sei lá, eu acho que a igreja já foi arrebatada, eu fiquei pra trás e nós já estamos vivendo a volta de Jesus, entendeu? Porque tá um calor danado aqui. Se o inferno é mais quente que isso, que o Senhor me salve, né? Porque tá difícil. Piadinhas ruins à parte, vamos lá? Dom Casmurro Machado de Assis, nosso último encontro hoje. Lembrando que semana que vem a gente já começa Quincas Borba, tá? A gente tá aí numa trilogia boa de Machado de Assis, literatura realista. Nosso projeto de leitura universal esse ano tá inteiro dedicado à literatura brasileira. Entra lá no nosso canal do Telegram, o link tá na bio. Tem a lista de livros que nós leremos até dezembro, tanto aqui nos nossos encontros de segunda-feira às 4 da tarde, lendo literatura universal, quanto os livros dos nossos encontros de terças-feiras às 8 pelo Google Meet, literatura só cristã. O grupo é gratuito, é só você chegar junto, fazer parte com a gente e vir aplicar a cosmovisão cristã às suas leituras, tá? Eu quero te ensinar, quero que você aprenda a olhar para o mundo e ver Jesus em tudo, porque ele está em todas as coisas. Se tudo foi criado a partir dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, então você, enquanto cristão, tem obrigação de olhar em volta e ver Deus em tudo, tá? Então, já tá aqui a divisãozinha, já mais tarde ou amanhã eu vou postar para vocês aí no feed a divisão de leitura em 4 encontros, tá? E hoje vamos terminar Dom Casmurro? Gente, que final é esse? Dom Casmurro me irrita, preciso dizer. Dom Casmurro me lembra algumas pessoas que eu conheço e me irrita. Eu não sei você, mas ele me irrita. E eu quero levar vocês a uma linha de raciocínio, a uma linha de pensamento, que foi a que eu tive, baseada no texto, que vai te fazer responder a tão famigerada pergunta: traiu ou não traiu? Bom, a gente parou no último encontro com ele casadinho, felizinho, exibido, orgulhoso. Ele mostra para nós alguns pecados do coração muito graves que ele tem. Mas em algum determinado ponto da leitura, a gente começa a tirar ele, né, a partir da sua própria narrativa de si, tira de nós essa visão que tínhamos dele de homem amargurado, casmurrento. Porque ele começa a narrar a história de uma forma muito leve, muito descontraída. E até pensei que não era mais Dom Casmurro falando e sim Machado de Assis. Entende o que eu quero dizer? Aquele narrador amargurado, insuportável, chato e brigão que narrou, ele de repente some, ele de repente está feliz, está animado, eles têm um filho. E esse Dom Casmurro amargo, ele meio que se esconde, mas não totalmente. Por quê? Lá na página 148, a gente começa vendo ele ter ciúmes do mar. E ele vai dizer, olha, não é ciúmes do mar em si, mas dos pensamentos que a visão do mar podem te levar a ter. Porque uma pessoa distraída certamente está pensando coisas que não devia. E aqui ele começa a nos mostrar sintomas que eu chamaria de psicopatia. Porque o ciúme, gente, é uma coisa terrível, que a Bíblia vai dizer para nós que é destruidor.
que vem de orgulho, vem de domínio do outro, vem de você querer controlar todas as coisas, inclusive a outra pessoa. É uma doença psíquica. O ciúmes não é um sentimento que vem de Deus. Aí você vai dizer assim pra mim, ai, Vivi, mas Deus diz que tem ciúmes de nós. Deus usa para falar conosco expressões humanas que nos ajudem a entendê-lo de forma mais adequada. E quando Deus diz que tem ciúmes de nós, o que ele está dizendo é: eu não aceito que você ame a mim e ame outros deuses. Eu não aceito que você seja minha noiva e queira namorar com deuses pagãos. Eu não aceito que você diga que me adora e ao mesmo tempo idolatra o dinheiro e negocia o relacionamento comigo para se relacionar com outras pessoas, coisas, circunstâncias ou motivos de idolatria. Então, quando Deus diz para nós que tem ciúme de nós, ele está dizendo: eu não aceito que você ame outro mais do que a mim. O que não tem nada a ver com esse tipo de ciúme controlador, manipulador e absolutamente escravizante, que é o ciúmes que Bentinho tem sobre Capitu. E existe uma coisa que o ciúme faz conosco. Nos leva a uma cegueira espiritual. E aí, eu te convido a pensar um pouco qual é a raiz dos ciúmes, né? Por que as pessoas são ciumentas? O que gera ciúmes em nós? Geralmente, os ciúmes vêm de um ensimesmamento. Os ciúmes vêm das minhas próprias inseguranças. Quando eu trato de maneira humanamente ciumenta o meu marido, por exemplo, é porque eu estou insegura. E aí eu começo a ver nele coisas que talvez ele nem comunicou. Por exemplo, uma mulher que não se preocupa em olhar o celular, de repente ela sente ciúmes e começa a achar que precisa conferir o celular do marido para saber se ele não está traindo. O marido mudou ou ela mudou? Quem mudou? Quando eu sinto ciúmes de você, será que foi você que me deu motivos? Ou será que algo em mim mudou? E eu, por não reconhecer, por não saber nomear o que estou sentindo, gero em você coisas que só existem dentro da minha cabeça. É claro, existem motivos para ciúmes? Existe. Mas se a gente escolhe bem com quem se relaciona, o ciúmes só diz respeito a nós. E a gente sabe que Capitu se relaciona com Bentinho desde pequena. Desde criança, e ela teve inúmeras oportunidades de se distanciar. Bentinho ficou fora durante 5 anos da faculdade de Direito. E ele não nos conta o que ele fez fora. Ele foi para a capital paulista. E ele não nos dá uma mísera informação do que ele fez lá. E a gente sabe que ele é um pouquinho mulherengo, porque até pela mulher do melhor amigo ele se interessou. Então perceba que ele é um homem absolutamente sem fé em Deus. Ou seja, os seus padrões de moralidade são sociais e não divinos. Uma pessoa sem Deus, ela não tem padrões de santidade que a fazem ser como Deus espera que sejamos. Uma pessoa sem Deus tem como padrão moral a sociedade. A identidade dela não é mais verdadeira. Ela é projetada a partir de padrões sociais que são criados por essa sociedade manipulativa. Que ora diz que as gordas são gostosas, horas diz que as anoréxicas são as mais bonitas, horas diz que as mulheres negras são melhores que as brancas, horas diz que os cabelos crespos são melhores que o liso, ou horas diz que se você não tem cabelo liso, seu cabelo é ruim. Uma sociedade absolutamente volúvel, que vai nadando conforme a maré, que não tem princípios nem valores pré-determinados,
que não entende a sua individualidade, que não analisa caráter e princípios, mas sim a sua estética e aquilo que você pode mostrar por fora e não por dentro. Então, se os meus padrões morais não estão pautados nos princípios e valores de Deus, eu vou nadar conforme a sociedade me empurra. Qualquer vento de doutrina vai me levar. E não adianta colocar o nome do meu filho de profeta. Porque o que faz um profeta não é o nome proferido sobre ele, mas o caráter incutido em seu coração. A palavra de Deus proclamada sem demasia. Porque os filhos de Deus não se cansam de ouvir a palavra do Pai. Quem não gosta de se relacionar com o seu próprio Pai, que ama e que cuida e que provê? Então, ele ama essa criança que nasce. E ele não tem problema nenhum com ela. Perceba que é característica dessa criança copiar as pessoas. E ele sabe disso, e Capitu sabe disso. E Capitu tenta reprimir isso, para que essa criança seja alguém que ela mesma determine e não o outro. E aí Bentinho diz, não, tudo bem, deixa ele imitar, é engraçadinho. Ele tem um entendimento absolutamente esdrúxulo de Deus, ele faz negociata com Deus, ele brinca com Deus. E isso, para mim, mostra a sua perda psicológica. A sua perda, porque ele não vai lidar bem com a morte de Escobar. Ele vai entrar numa depressão profundíssima, que vai perturbar completamente o seu senso de realidade. Perceba lá na página 157, ele diz assim no último parágrafo: ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não um juramento. A Bíblia diz para nós, não jure. Não jure. Coisas futuras não podem ser juradas. Portanto, a nossa Constituição política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente moral. E veja como a moralidade é importante para todas nós. Seja a nossa moralidade baseada nos princípios de Deus, ou seja a nossa moralidade baseada na moralidade social. Faltar ao compromisso é sempre infidelidade. Mas a alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens, não lhe importará mentir. Olha o que ele está dizendo. Uma vez ou outra, desde que não mete a alma no purgatório. Não confunda o purgatório com o inferno, que é eterno naufrágio. Purgatório é uma casa de penhores que empresta sobre todas as virtudes a juro alto e prazo curto. Mas os prazos renovam-se, até que um dia ou uma das virtudes medianas pagam todos os pecados grandes e pequenos. Acreditar no purgatório é um princípio do semi-pelagianismo que não acredita no pecado original e que diz que todos nós somos apenas moralmente afetados, mas que todos seremos salvos, porque o purgatório nos purga de todo o pecado que cometermos aqui. A nossa salvação não tem a ver com Cristo Jesus, mas com o pagamento nosso a respeito dos nossos próprios pecados. Então veja que o entendimento dele de Deus é completamente deturpado. E uma pessoa que não sabe quem Deus é, não é capaz de lidar bem com a morte, com a perda. Essa pessoa realmente vai se perder. E aí lá na página 159, ele vai dizer para nós que Capitu nem a janela mais o esperava depois do trabalho. Ele diz assim, olha, antes do capítulo Filho do Homem. Quando voltamos à noite, viemos por ali a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim. Lá vinham dia e mudavam. Ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante, foi cada vez mais doce comigo. Não me ia esperar à janela para não espertar-me os ciúmes
Mas quando subia, via no alto da escada entre as grades da cancela a cara deliciosa da minha amiga e esposa. Vocês percebem que Capitu começou a viver em cárcere privado? Capitu vivia em cárcere privado por causa dos ciúmes de Bentinho. Vocês percebem essas entrelinhas? Eu preciso que vocês aprendam a perceber as entrelinhas daquilo que vocês leem. Porque o fim dos tempos já são. O amor de muitos já está esfriando. E o anticristo já tem o seu espírito no meio de nós. Nós vamos ser enganados se nós não percebermos as entrelinhas. Para agradar o marido, Capitu vivia em cárcere privado. Ela só saía de casa para ir à casa de Escobar e Sancha. Isso vocês puderam perceber na leitura? Por que nós lemos literatura brasileira aqui nesse canal? Porque se vocês só souberem ler as coisas com a ingenuidade de quem lê qualquer coisa, vocês serão pegos desprevenidos. E o ladrão, que é o falso profeta, o falso mestre, ele vem para roubar você, para matar a sua alma e para destruir a sua fé. Então Capitu vivia em cárcere privado. Bom, e aí acontece o capítulo da mão de Sancha. E é aqui que a chave vira. É aqui que a chave dessa leitura vira. Vou falar uma coisa para vocês. As nossas desconfianças todas elas, sem exceção, geralmente falam de nós e não do outro. Esses dias me perguntaram numa caixinha dos stories qual era um dos meus maiores medos, um dos medos que eu ainda precisava lidar. E o fato é que uma das minhas maiores dificuldades hoje ainda é confiar nas pessoas. A qualquer espirro esquisito que a pessoa dá perto de mim, eu começo a buscar motivos de não confiar mais nela. Essa ainda sou eu. E eu luto muito com Deus, né? Com o Espírito Santo me ajudando para que isso seja quebrado dentro de mim. De uma certa forma eu me protejo, mas de outra eu afasto pessoas, porque tenho medo delas. Só que o meu medo das pessoas não diz a respeito delas. Diz a meu respeito. Diz a respeito de uma alma com muitas cicatrizes de deslealdade, de traição. Uma alma de alguém que sabe o que é mentir para as pessoas, porque eu já menti muito para sobreviver. Eu já enganei muito. Ah, você tá bem? Tô ótima. E com um sorriso daqui a aqui enquanto eu morria por dentro. Então, eu já menti muito para me proteger. Então, eu sei o que é estar do outro lado. E por conhecer a alma do pecador, é que eu me identifico com ele e o temo. Então, quando Escobar, Bentinho se encontra com Sancha, lá na página 163, nas últimas linhas, ele diz assim: senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei, o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude e da razão. E ele continua dizendo na página 164, não havia meio de esquecer inteiramente a mão de Sancha, nem os olhos que trocamos. Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. Ele vê nela a maldade, que ele vai transferir para a própria mulher. Ele tem desejo pela mulher do marido. Ele diz que iria para a cama com ela naquele instante, se pudesse. E aqui é a chave que vira. Porque logo depois disso, acontece a catástrofe. E Bentinho vê o melhor amigo morrer afogado.
Perceba, por favor, isso aqui é muito importante para nós. Quando Bentinho sente desejo e atração sexual pela mulher do amigo, ele vai dizer na página 164, rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Aqui emerge, anote aí no seu livro, aqui emerge um sentimento que pode nos levar à ruína ou à salvação, a culpa. Ele se vê desleal, ele se arrepende do que sentiu. Só que o arrependimento aqui pode levar ao remorso ou à confissão. Então a culpa nos gera um sentimento de vergonha. Essa vergonha nos leva a um arrependimento. E aí o que a gente faz com esse arrependimento? A gente pode fazer como Judas, a gente pode fazer como Bentinho, transformar num inferno pessoal, ou a gente pode fazer como os escolhidos do Senhor, como os filhos de Deus, e pedir perdão, e se arrepender genuinamente, e buscar confessar uns aos outros os nossos pecados para que sejamos redimidos. Bentinho aqui sente culpa. E na sequência, o amigo dele morre. Perceba que depois desse momento, a gente não conhece mais o Bentinho. No capítulo Olhos de Ressaca, na página 167, ele começa a ver nos olhos de Capitu aquilo que ele achou que viu nos olhos de Sancha sobre ele. Perceba as comparações que ele faz. Ele vê nos olhos de Capitu os olhos da mulher do amigo dele, quando ele mesmo a desejou e achou que ela o tivesse desejado. Tudo acontece só na cabeça dele. Tudo acontece só na cabeça dele. E aí um fato interessante, Escobar vai morrer em março de 71. Vocês já ouviram aquela música As Águas de Março? Maré alta, enchentes. Tem tudo a ver, né? Ele morre numa maré alta nas Águas de Março. Depois vocês ouçam. É um samba de gafieira. As Águas de Março. E aí, depois dessa morte, a gente tem um capítulo chamado Cismando, que está na página 169. E aí ele tem um conflito interno absurdo, ele quer se afastar de José Dias, e aqui começa o processo de depressão dele. Ele diz, podia afrouxar o passo, parar, arrepiar caminho e deixar que a cabeça cismasse à vontade. Fui andando e cismando. Tinha já comparado o gesto de Sancha na véspera e o desespero daquele dia eram irreconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Ou seja, ele transforma a culpa que ele sentiu em redenção para Sancha, mas em condenação para Capitu. Não seria o mesmo caso de Capitu? Ele começa a enlouquecer. Eram as dúvidas que me afligiam ou a necessidade de afligir Capitu com a minha grande demora? Porque ele vai para a rua e ele quer afligir Capitu para saber se os olhos de Capitu sobre ele seriam tão doloridos assim. Eu vou contar uma coisa para vocês, que talvez você já tenha me ouvido falar, se você ouviu ou assistiu meu testemunho de divórcio aí e de recasamento. Quando olho para trás, eu vejo quão doente mentalmente eu estava no meu relacionamento com meu marido, na época antes do nosso primeiro divórcio. Quando um dia, e aí ouça com amor, tá? Porque aquela Viviane foi crucificada com Cristo. Ouça com amor e veja se você não se identifica. E se você não deve tomar suas atitudes para mudar quem você é. Nós, uma vez em determinada circunstância, sofremos um acidente de carro. Eu e meu marido subíamos uma rua aqui de Londrina e nós fomos imprensados por 2 carros, um na frente e um atrás. Eu acho que eu contei isso no meu testemunho de divórcio. Nós fomos imprensados, ficamos no meio entre 2 carros. E o da frente também. Foi um engavetamento de 9 carros e nós ficamos no meio. Eu não me feri,
bati com a cabeça assim na lateral do carro, mas não me machuquei, nem meu marido também não. Mas a mocinha da frente, o airbag dela abriu, foi uma pancada forte. E ela ficou muito impactada, muito chocada, ela chorava muito, ela estava muito desesperada. E o meu marido se compadeceu e foi acudir aquela menina que estava sentindo dor no pescoço. E eu me lembro que eu senti ciúmes da menina. E eu senti inveja da forma como meu marido a estava tratando ali. Que tipo de relacionamento é esse em que eu gostaria de sofrer para ver se o outro me ama ao ponto de me olhar com os mesmos olhos de compaixão com que olhou para outro que sofre? Percebe? No dia em que eu decidi me divorciar do meu marido, me lembro que peguei o carro, decidida a capotar, jogar de um barranco. Eu já tinha decidido até o lugar em que eu ia jogar o carro. Mas eu não queria morrer, eu queria me machucar o suficiente para saber se meu marido me visitaria no hospital. E eu falo isso com muita dor para você, porque eu sei que talvez hoje você esteja nesse lugar de querer saber se as pessoas te amam a ponto e tão desesperadamente querendo saber se é amada ao ponto de pensar em se machucar para testar o amor das pessoas. E eu afirmo a você, você precisa sair desse lugar. O nome disso é tristeza profunda, é depressão. Você pensar em se machucar para testar o amor do outro não é amor, é tudo menos amor. E não vem de Deus. Não vem de Deus. Então a gente vê aqui Bentinho querendo machucar Capitu, fazendo com que ela acredite que ele está mal em algum lugar, perdido em algum lugar. Isso é muito triste. Isso é muito triste. A gente vai ver um outro episódio no Barbeiro que mostra pra nós que Bentinho estava completamente alucinando aqui. Ele vai até um barbeiro que tá tocando uma música e ele diz nas últimas linhas desse capítulo que ele se compadeceu daquele homem porque aquele homem queria agradar um outro homem parado à sua porta, que estava ali a enamorar-lhe a mulher. Bentinho está desesperadamente buscando testar o amor das pessoas, testar o seu valor. E, gente, isso é muito triste. Porque quando eu chego nesse lugar de precisar saber se sou amada por pessoas, é porque eu já não sei mais nem quem Deus é. A gente precisa de ajuda nesse momento. Quando esse momento chega de nos sentirmos tão mal amados assim, a gente precisa entender que precisa de ajuda. Porque um Cristo crucificado por nós tem que significar alguma coisa. E se já não significa mais, a gente precisa procurar ajuda sim. Para não virar um Bentinho que inventa histórias na cabeça e que perde o amor da vida por causa dessas histórias. Veja, aqui você já consegue perceber que eu não acredito que Capitu tenha o traído. E aí eu te faço uma pergunta, se você acredita que Capitu o traiu por causa da solidão de Bentinho, por causa desses sinais que ele mesmo nos dá, porque no fim das contas ele fica sozinho mesmo, ele perde todo mundo, as pessoas morrem. Eu te pergunto, por que ele ficou sozinho? Por que ele não foi capaz de fazer outros amigos? Por que ele não foi capaz de conquistar o coração de outras pessoas? Porque ele nunca saiu do mesmo círculo de amizade que ele tinha quando era uma criança. Perceba, desde criança são as mesmíssimas pessoas. A mãe, o Cosme, o José Dias, a tia, que eu não lembro o nome, começa com J. Como é o nome dela? Não me lembro.
a tia, a Capitu e o Escobar. Perceba, ele não foi capaz de se relacionar intimamente com mais ninguém, de criar conexões saudáveis com mais ninguém. E eu fiquei muito mal lendo esse final, porque eu conheço gente assim. Isso me dói demais. Justina é o nome, obrigada. Justina. E ele vai dizer uma frase muito triste lá na página 174. As pessoas valem o que vale a afeição da gente. E isso é muito verdade ao mesmo tempo que é muito mentira. Porque realmente uma pessoa a quem eu sou afeiçoada, para mim vale muito mais do que as que eu não sou afeiçoada. Mas isso é uma grande mentira. Porque não é porque talvez eu não goste de você que você não vale. Talvez o problema esteja nos meus olhos sobre você. Talvez os problemas estejam no meu coração amargo que não enxergam você. E aí, a gente vê Bentinho numa depressão terrível. E é a partir daqui que ele começa a ver no filho, que já é um pré-adolescente, semelhanças com Escobar que são, para ele, indiscutíveis. E ele começa a dizer, lá na página 174, no capítulo O Debuxo e o Colorido, ele começa a mostrar que a sua depressão afetava o relacionamento dele com Capitu. Ele começa a mostrar para nós, a contar para nós como as tristezas do seu coração afetaram profundamente o seu relacionamento com Capitu. E perceba que isso é que vai construindo essa colcha de retalhos contra ela. Lembremos que, no começo do livro, toda vez que ele mostra para nós um mal a respeito de Capitu, ele também nos lembra que sua imaginação é muito fértil, que ele mente. Então aqui, quando ele tá em profunda depressão e começa a mostrar para nós sinais de que o filho não era dele, ele tá completamente afetado pela tristeza. Mas eu volto a perguntar a você, por que esse homem viveu décadas com os mesmos relacionamentos da infância? Ele não se relacionou com mais ninguém. E ele fala assim, Capitu era tudo pra mim. Olha a idolatria do coração. E aí ele pensa em suicídio. Olha aqui, que é mais sinal do que esse, de que ele tá completamente fora da realidade como ela é. Ele tá completamente perturbado psicologicamente. Eu não posso acreditar em uma vírgula que esse homem me diz, porque tudo tá afetado pela sua subjetividade. Uma pessoa em depressão afeta toda a visão dela subjetivamente. Tudo o que ela enxergar vai ser afetado pela sua dor. Então eu não posso levar em consideração a visão que ela tem dos outros. Eu preciso considerar a dor dela. Eu preciso amá-la para que essa dor passe. Mas eu não posso achar que conheço as pessoas a partir do ponto de vista dela. Eu não posso fazer isso. Porque eu estou levando a opinião de alguém profundamente afetado em alta conta. Isso não pode acontecer. Simplesmente não pode. Então, no capítulo Uma Ideia, lá na página 177, ele vai dizer: nem me lembra bem o resto do dia. Olha, afetadíssimo. A memória é afetada pela depressão, gente. A tristeza é tão profunda que a nossa cognição é afetada. Se você não sabe disso, você precisa aprender. Até para lidar com pessoas em depressão. Sei que escrevi algumas cartas, comprei uma substância que não digo para não espertar o desejo de prová-la. A farmácia faliu, é verdade, o dono fez-se banqueiro e o banco prospera.
Ou seja, uma farmácia que vendia coisas ilegais. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria, como se acabasse de tirar a sorte grande ou ainda maior, porque o prêmio da loteria gasta-se e a morte não se gasta. Você precisa perceber que Bentinho está completamente afetado e que a sua visão de realidade não é verdadeira. Uma pessoa que vê na morte a única solução, a alegria da sua vida, ela precisa ser tratada como alguém que não vê a realidade como ela é. E ele diz que Capitu devia morrer. Ele entra num espetáculo de Otelo e ele decide que Capitu devia morrer. E no meio do caminho, ele quase mata o próprio filho. Como que eu posso acreditar nesse homem? Eu entendo sua dor, mas eu preciso reconhecer sua responsabilidade. Volto a ressaltar aqui. Um homem de, 40 anos, com o mesmo ciclo de 5 pessoas de amizade de quando ele tinha 10. Não pode ser uma pessoa mentalmente saudável. Porque o que nos dá saúde mental são os relacionamentos saudáveis. São o máximo de pessoas que conhecemos e que nos conectamos. Nós falamos aqui em algumas lives, que inclusive estão gravadas, sobre depressão, que a gente falou em janeiro inteiro, tivemos 4 lives sobre depressão. E em fevereiro tivemos 4 lives sobre solidão. A cura para a solidão são os vínculos que nós construímos ao longo das nossas vidas. Vínculos que podem ser rompidos com umas pessoas e reconstruídos com outras, né? Mas vínculos que precisam ser renovados, sempre. Eu posso ter vínculos de infância? Posso, mas não posso ter só esses. Porque mostra que talvez eu não tenha mudado nada. Que a minha cabeça ainda seja infantil de quando eu tinha 10 anos de idade. E se hoje, aos 35, eu, Viviane, não consigo criar vínculos de relacionamento saudáveis com as pessoas à minha volta, o problema não são as pessoas à minha volta, sou eu. E eu preciso me reavaliar. Eu preciso reconhecer, como hoje eu consigo reconhecer para você, a minha doença psicológica lá atrás, quando eu tive ciúmes do meu marido cuidando de uma pessoa acidentada, porque ele já não me olhava mais com aqueles olhos de cuidado. E aí eu preciso ir na raiz disso e pensar, por que ele não me olhava mais assim? Qual é a minha responsabilidade? Por que o meu marido deixou de me amar como nos tempos iniciais? Isso é muito sério. Tanto que quando ele confronta Capitu, quando ele quase matou o próprio filho, e Capitu vê aquela cena e não entende o que está acontecendo. E aí Bentinho confessa a ela que acredita que o filho seja do defunto. Lá na página 181, última linha, ela diz assim para ele: pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos teus ciúmes. Doente, esse homem é um homem completamente adoecido. E aí, ele começa a dizer que no passado, ele não viu os sinais. Ó, página 183, segundo parágrafo. No intervalo, evocar as palavras do finado Gurgel, quando me mostrou em casa dele o retrato de mulher parecido com Capitu. Vocês lembram lá do pai da Sancha, quando olha o retrato da própria esposa, olha para Capitu e fala assim, elas não são muito parecidas? Eu chamei a atenção de vocês esse detalhe num dos encontros passados. E ele volta a lembrar disso aqui. Hás de lembrar-te delas, se não, relê o capítulo, ele fala. Relê o capítulo, cujo número não ponho aqui por não me lembrar já qual seja, mas não fica longe. Reduzem a dizer que há tais semelhanças inexplicáveis. Pelo dia adiante, nos outros dias, Ezequiel ia ter comigo ao gabinete, e as feições do pequeno davam ideia clara das do outro, ou eu ia atentando mais nelas. Perceba, ele está perdido. E você acha que um homem ciumento perderia esses detalhes desde sempre? Você acha que um homem que tinha ciúme do mar,
que tinha ciúme da cavalaria que passa, que tinha ciúme de tudo, não ia ter percebido um olhar diferente de Capitu pro melhor amigo? O cara era nojento de ciumento. Será que ele ia perder isso? Não sei. Não sei. Enfim, no fim das contas, a sua neurose, que inadmitiu até uma conversa com Capitu, porque ele estava tão perdido em si mesmo, que ele sequer senta para conversar com Capitu. E Capitu, gente, Capitu já devia estar de saco cheio desse homem, que mantinha ela trancada dentro de casa, que ela não podia nem mais ir à janela, porque ele tinha ciúme dela na janela, perceba? Violência psicológica. Violência psicológica. Ele manda essa mulher embora. Ele manda ela embora. Ele perde o amor da vida dele. Ele perde tudo. Ele perde a própria sanidade. Tanto que, ao invés de ele voltar a morar na casa da mãe, ele manda demolir aquela e constrói uma réplica igual para que ele more na mesma rua. Isso é coisa de normal mentalmente, gente? Uma pessoa que tá saudável faz isso? E aí ele nos dá uma dica muito interessante a respeito da sua sanidade deturpada. Página 188, última linha. Da metade pro fim. Se fosse vivo, José Dias acharia nele, ou seja, no filho, quando o filho vem visitar. Como é o nome do filho, gente? Escobar? Não. Como é o nome do filho? Meu Deus. Cadê? Ezequiel. Quando Ezequiel vem visitar, ele diz assim, página 188, última linha. Se fosse vivo, José Dias acharia nele a minha própria pessoa. Olha aqui um momentinho de lucidez. Ele diz, se José Dias visse o meu filho, ia ter certeza que era minha cara. Prima Justina quis vê-lo, mas estando enferma, pediu-me que o levasse lá. Conhecia aquela parenta. Ezequiel conhecia a tia Justina. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para o fim de verificar no moço o debuxo que porventura houvesse achado no menino. Seria um regalo último, atalhei-o a tempo. Está muito mal, disse eu a Ezequiel, que queria ir vê-la. Qualquer emoção pode trazer-lhe a morte. Iremos vê-la quando ficar melhor. Veja se não é o inconsciente de Bentinho adiando a visita do menino a Justina para evitar que Justina dissesse a ele a loucura que ele tinha inventado e o levasse a reconhecer que ele expulsou a mulher que já estava morta à toa. E aí ele adia isso. Não fomos, ele diz. A morte levou-a dentro de poucos dias. Então, perceba se o inconsciente de Bentinho não fez com que ele dissesse não vamos não, qualquer emoção pode levar ela à morte. Ela já tá por um fio, mas vamos esperar ela melhorar. Aí a gente vai. Ele não sabia que essa velha ia morrer? Mas ele também sabia que ela podia dizer pra ele, Bentinho, você tá maluco? Onde que Ezequiel parece com Escobar? Você tá doido? Olha o que você fez da sua vida. Você mandou sua mulher embora. Você perdeu o crescimento do seu filho. Por uma loucura. Então ele adia e ela morre. Pra que ele possa ter a consciência tranquila. E aí, 11 meses depois, o Ezequiel morre. Veja, todo mundo morre, menos ele. Porque vaso ruim, gente, vaso ruim não quebra. Falei com Deus, falei, Senhor, você vai me fazer viver 90 anos, né? Porque eu... Enfim, gente. Olhem para Bentinho e não queiram ser como ele. Essa é a minha recomendação. Me compadeço de Bentinho? Um pouco.
mas porque vejo muitas pessoas como Bentinho, que decidiram pela solidão, que decidiram sucumbir pelas suas emoções, pelos seus ciúmes, pelo seu orgulho, pelas suas arrogâncias. Eles só tinham a si mesmos como amigos. Nós não podemos viver assim. João, capítulo 13, verso 35. Com isso todos saberão que são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Você tem amado o seu irmão? Nós temos nos amado uns aos outros? Porque senão, solidão é o único caminho. Existem momentos em que estaremos a sós? Existem. Eles não podem ser a nossa conformação. Nós não podemos nos conformar a isso. Eu tive um momento de muita crise com Deus, em que eu passei alguns anos da minha vida completamente sozinha. 2 anos completamente sozinha. Pedindo a Deus amigos, pessoas que eu pudesse chorar sem véu, sem máscara. Demorou, mas hoje eu tenho. E essas pessoas podem ser hoje essas e amanhã outras. E tudo bem. Os nossos vínculos, eles são transformados conforme a gente cresce, amadurece, se transforma. As pessoas também têm as suas mudanças e talvez as mudanças delas não caibam mais no que nós esperamos. Isso não é um problema, não pode ser. Então não seja Bentinho. Não olhe as pessoas a partir dos seus rancores. Não olhe para as pessoas a partir das suas mazelas, das suas dores. Permita que as pessoas sejam aquilo que elas são diante de você. E aí você decide se você quer intimidade com elas ou não. E se não quiser, não as tire da sua vida. Apenas preserve o seu coração. Guarde o seu coração. É isso. Bentinho até o fim defende o fato de ter sido traído. Eu acho muito triste que esse livro só seja lembrado por esse pequeno detalhe, que é só um pequeno detalhe. Dom Casmurro é um livro riquíssimo, com muitos princípios, com muitos valores bíblicos que nós podemos aprender. Nós temos exemplos de personagens que podem nos ensinar. E eu acho triste que a gente tenha parado no tempo, no traiu ou não traiu. Capitu é muito mais do que essa mulher que a gente pinta como adúltera. Bentinho é muito mais do que esse coitadinho vitimado que a gente pinta. E você crendo ou não que Capitu traiu ou não traiu, eu espero que essa sua leitura tenha te agregado muito, muito mais do que só isso. Que você tenha conseguido, nessa nossa, acho que terceira leitura juntos, né, de literatura brasileira, a gente começou com o 15 da Raquel de Queiroz, a gente passou por Macunaíma e agora a gente começou essa trilogia aí de Machado de Assis. Eu espero que você tenha crescido como eu cresci, aprendido como eu aprendi. Tem sido um tempo muito bom pra mim, que tem me desafiado também. E semana que vem, às 4 da tarde, a gente se encontra para essa belezinha aqui, nosso primeiro encontro de Machado de Assis, Quincas Borba, tá bom? Quer falar alguma coisa? Rapidamente? Fale alguma coisa. Quero abrir para testemunho. Quer entrar na live? Pede para entrar e dar seu testemunho dessa leitura. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Foi maravilhoso. Que bom estar nessa live. Obrigada, Di, Jussi. Que bom que tá sendo bom para vocês. Eu fico muito feliz. Porque, olha, até eu tenho dificuldade nisso daqui, viu? Mas é bom. Fico feliz. Dai, obrigada por mais uma leitura juntas. Nós vamos longe junto, hein, Dai? Nós vamos longe, hein, minha filha? Deus que nos ajude.
A Vanessa falando, eu imaginei que essa desconfiança nasceu da mãe dele. É possível. Por que será? É possível. Eu acho que são fundamentos, sabe? O fundamento de não confiar em Deus, né? Desde o princípio, fazendo promessas mentirosas. Quem tem um Deus mentiroso mente para todo mundo, né? Deus com D minúsculo, né? Se eu posso enganar Deus, quem mais eu não posso enganar, não é mesmo? Acredito que é isso que Bentinho cria. Que se ele podia mentir para o próprio Deus, ele pode enganar nós como leitores. Se eu encontrasse com o Bentinho, ele ia tomar um murro. Porque, vou falar uma coisa pra você, homenzinho irritante, insuportável. Mas eu tenho problema com gente chata. É porque eu também sou, né, gente? A gente se identifica. É isso. No more comments. Posso ir? Então eu vou. Até... Ai, a bolinha amarela! Meu Deus, Daiane! Muito bem lembrado. Bolinha amarela. A da Vanessa é laranja. Gente, laranja é uma excelente cor, né? Ia ser tão... Puxa, me arrependi da amarela agora. Bolinha amarela em Machado de Assis. Dom Casmurro pra nossa conta. Quero fotos, tá? Das estantes de vocês com bolinhas amarelas. Eu quero. Me alegro o coração. Beijo pra vocês, meus amores. Até o próximo encontro. Até semana que vem, porque essa semana eu tô de folga. Não tem mais live nenhuma essa semana. Quem me viu, viu. Quem não viu, só semana que vem. Um beijo. Até.